qual seria o caminho para o avivamento? Quem precisa de avivamento? A palavra avivamento, segundo o dicionário da língua portuguesa, significa o mesmo que tornar vivo, avigorar, despertar. Mas essa ação também pode ser uma ação reflexiva, ou seja, tornar-me mais vivo, avigorar-me, despertar-me, usando isso como se essa ação estivesse relacionada a algo dentro de nós e não apenas fora. Ao longo da história, a igreja cristã ela passou por diversos períodos que foram considerados períodos de grande avivamento. Momentos em que ela teve que rever a forma como enxergava o mundo, também a sua relação com Deus e consigo mesmo. Falar sobre avivamento significa você também ir até o século XVII para poder perceber o que as confissões de fé diziam sobre Deus, sobre o mundo, sobre a vida, sobre o papel da igreja. E isso sem perder de vista, sem desconsiderar a ótica da dedicação a Cristo, da obediência à palavra, da necessidade de testemunhar aos outros e também de narrar a sua experiência pessoal. O século XVII ele foi marcado pelo desejo dos pietistas de valorizar não somente a reflexão teológica, mas fundamentalmente a experiência pessoal, a vida devocional, a praticidade das Escrituras e a possibilidade de conhecer Deus através do coração. No século XVIII, esse apelo conjunto à mente e ao coração fez com que a igreja descentralizasse o olhar de si mesma e enxergasse as condições das massas, enxergasse os menos favorecidos, aqueles que eram explorados pelas camadas mais altas da sociedade. E não somente isso, aqueles que não tinham acesso à educação, justiça social e à igualdade de direitos. O avivamento resultava em um olhar sobre a coletividade, contrariando um tipo de cristianismo afetado pelo individualismo, esse individualismo antropocêntrico da modernidade. No entanto, com o passar dos anos, a igreja se tornou cada vez mais fechada em si mesma. Um exemplo disso é que a escola bíblica dominical ela surge para resolver uma demanda social. A escola dominical ela surge porque as pessoas da cidade não tinham acesso à leitura. Consequentemente, permaneciam na exploração. E a escola dominical ela surge para poder resolver essa questão social, e a matéria que era utilizada para ensinar os cidadãos a lerem era a própria Escritura. Dando um salto aqui, eu fui forjado nos anos 80. Nasci nos anos 70 e fui forjado nos anos 80. E nessa época, muitas comunidades mais conservadoras, como a minha, foram influenciadas por alguns movimentos pentecostais e neopentecostais. E trataram o avivamento como uma simples manifestação litúrgica. Ou seja, ser avivado significava ser favorável a bater palmas, cantar músicas mais contemporâneas, fazer uso de alguns dons espirituais, orar ou se manifestar em voz alta. E para os mais conservadores, a palavra avivamento assumiu um sentido pejorativo, quase negativo, algo que faria a igreja perder a sua identidade. É fato que hoje estamos distantes de uma discussão sobre a preeminência da razão sobre a emoção. Também não estamos mais tão preocupados em caracterizar um avivamento a partir de manifestações litúrgicas. Aliás, se assim fizéssemos, nós temos as manifestações mais bizarras possíveis, que vão desde rugido de leão, imitação de animais, até
pessoas girando euforicamente durante um culto. Mas, para que você tenha acesso a isso, basta você olhar alguns vídeos nas redes sociais. O fato é que a chamada pós-modernidade, ela nos trouxe outros desafios. Não estamos mais tão preocupados com o avivamento sendo uma manifestação litúrgica, não estamos mais preocupados se a razão deve prevalecer sobre a emoção, se a emoção deve prevalecer sobre a razão, se deve haver equilíbrio. A preocupação não é essa. A igreja cristã contemporânea, ela vive num mundo que está em constante transformação. A transformação, ela é tão intensa que sociólogos, historiadores, antropólogos, filósofos, todos ainda debatem se devemos nos referir a esse momento histórico como modernidade, pós-modernidade, hipermodernidade, supermodernidade. Não há um consenso. O fato é que, como se já não bastasse o antropocentrismo e o individualismo herdados da modernidade, o desenvolvimento tecnológico que caracteriza o mundo que nós vivemos hoje também ampliou o tempo, encurtou os espaços, acelerou a história e, além disso, evidenciou uma diversidade social, política e cultural existente no mundo que nos rodeia. Ao mesmo tempo em que esse momento histórico que estamos vivendo facilitou o contato entre as pessoas de diversas culturas, ele também transformou o modus vivendi das relações sociais e legou ao ser humano uma interrogação permanente sobre aquilo que é virtual e o que é real, principalmente nessa época que estamos vivendo hoje. O ser humano ficou mais individualista, mais introspectivo, como se o mundo fosse singularmente preparado para atender todos os desejos do seu coração. Sem isso, qualquer coisa ou pessoa pode ser descartada. Por causa do egocentrismo, as relações se tornaram mais utilitaristas. Agora a igreja está inserida em uma sociedade urbana, que é hedonista, que busca o prazer o tempo inteiro, a sua satisfação, que é consumista, e as pessoas se acostumaram também a consumir serviços litúrgicos. Uma sociedade que é insaciável, imediatista, individualista, escravizada pelo tempo e também pela tecnologia. Os resultados mais evidentes são a relativização da ética e da moral. Mas também crises de identidade, dramas relacionais, crise de autoridade, crise que mostra um desconhecimento bíblico e teológico. Mas mesmo assim, apesar dessas inevitáveis transformações socioculturais, muitas igrejas continuam ocupadas com uma problemática teológica do século XVI, cantando músicas do século XVIII e XIX e treinando pessoas para viver a mesma relação eclesiástica do início do século XX. Então, um dos grandes desafios da igreja contemporânea é forjar líderes, educadores, discipuladores que compreendam o contexto sociocultural que estão vivendo e também essa nova conjuntura relacional. Isso para que o evangelho seja anunciado de forma contextualizada e eficiente às pessoas que já não enxergam mais tanta beleza na vida em comunidade, centram a vida nelas mesmas e relativizam tudo o que ouvem ou fazem. Essas pessoas que precisam de avivamento. A pergunta é: qual seria o caminho para isso? Como seria a estrada do avivamento? N.T. Wright diz que entre a salvação e a consumação está o processo de aperfeiçoamento do nosso caráter. Ele poderia ter nos salvado em Cristo Jesus mediante a fé e imediatamente ter nos retirado do mundo. Imediatamente ter nos recolhido.
No entanto, Jesus preferiu usar o resto de nossas vidas para nos aperfeiçoar e nos preparar para o grande reencontro. Esse é o seu momento. Você está atravessando o rio da vida. Na primeira margem desse rio, você foi salvo, alcançado por Cristo Jesus mediante a fé, pela graça. A outra margem do rio está a consumação, o reencontro. E essa margem vem até nós, mas nós estamos no meio do rio, atravessando, e Deus está nos aperfeiçoando para chegarmos na outra margem. Após pregar o maior sermão de todos os tempos, o Sermão do Monte, Jesus disse aos seus discípulos: entrem pela porta estreita. É a porta apertada e o caminho difícil que levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Não há avivamento sem ajustamento. E não há ajuste sem algum tipo de dificuldade. O processo terapêutico também envolve limpeza e desinfecção. E isso sempre será doloroso. Eu lembro que, quando eu estava no seminário, um grande amigo, companheiro de turma, ele queimou as suas pernas quando estava acendendo a churrasqueira. E teve queimaduras de 2º e 3º grau. E eu lembro de ter visitado ele estava com as pernas todas enfaixadas e dia sim, dia não tinha que fazer os curativos, ia até o hospital fazer os curativos. E aí ele estava me contando como eram feitos os curativos. As ataduras eram retiradas. E aí o enfermeiro pegava uma escova e escovava as queimaduras dele. E ele dizia que a dor era quase insuportável. Até quando? Até sair sangue. Eu falei, rapaz, você deve ficar arrasado com essa dor, com a perna sangrando. Ele disse para mim, Júnior, quando o sangue ele surge, eu fico feliz, porque é sinal que tem vida ali. É preciso retirar o tecido morto para que a vida apareça. Você entende o que eu estou falando? Você entende que esse processo terapêutico envolve limpeza e desinfecção? E isso sempre será doloroso, mas nem todos querem esse caminho. Decidir o que deixar, se ajustar à porta e se adaptar ao caminho difícil são marcas do verdadeiro avivamento. Quem busca avivamento precisa tomar essa decisão, se ajustar à porta, se adaptar ao caminho difícil, porque é isso que Jesus diz. Eu sei, a estrada é longa para todos nós, mas ela passa pela avenida da renúncia. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ela passa pela rua da cruz. Tome diariamente a sua cruz. Jesus já carregou a dele. Agora você precisa carregar a sua. E passa também pela viela da perseverança. Siga-me, disse Jesus. Eu repito para você. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Até quando? Até chegarmos ao nosso destino final. E eu espero encontrar você lá, no fim da estrada. Mas enquanto isso, avive-se. Anime-se com essas palavras. E acredite, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão sempre conosco ao longo da estrada da vida.
algum tempo atrás, eu estava numa caminhada silenciosa com alguns jovens da minha igreja. E é interessante que no primeiro dia do retiro, a gente foi fazer essa caminhada bem cedo e nem todos levantaram para ir. Nós caminhamos pela orla de uma lagoa. Foi uma caminhada tão maravilhosa que aqueles que foram retornaram, contando para aqueles que tinham preferido ficar dormindo, da maravilha que viram. No dia seguinte, numa nova caminhada, todos aqueles que ficaram dormindo no dia anterior decidiram ir. E eu estava liderando a caminhada. E eu percebi que algumas pessoas que tinham ido comigo no dia anterior estavam se antecipando aos meus passos, como se soubessem exatamente aonde eu iria. Estavam quase indo à minha frente. E eu percebi também que as pessoas que não tinham ido estavam muito apreensivas para saber que lugar era aquele que a gente tinha passado. Quando eu passei em frente ao pier que tínhamos parado no dia anterior, eu fui direto e comecei a caminhar por um caminho feio, apertado. E algumas pessoas decidiram parar no pier porque acreditaram que eu faria dali o meu destino final. Outras pessoas foram comigo, sem saber bem o que estava acontecendo e como estava indo. O fato é que quando eu retornei e parei no pier, foi como se Deus falasse comigo exatamente o seguinte: às vezes você acha que sabe para onde está indo. E como essas pessoas, você toma a dianteira, como se soubesse para onde eu quero te levar. Naquele momento eu comecei a orar e dizer: Senhor, como é difícil seguir os seus passos quando eu acho que sei para onde estou indo. Quando eu acho que já conheço o caminho. Quando não há uma predisposição para o esvaziamento. Não há avivamento sem esvaziamento de si mesmo. Convém que ele cresça e que você diminua. Você entende isso? Você entende o que Jesus quer fazer com você? Ele quer moldar a sua vida. Creia nisso. Em nome de Jesus. Amém.